O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. O salmo está em Lucas 1. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje se faz importante, pois celebramos o ofício da festa da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Monte Carmelo, o qual o profeta Elias contemplou a ação do Deus de Israel e defendeu a verdadeira fé. Do mesmo modo, a bem-aventurada Virgem Maria teve em si a plenitude da revelação e também manifestou a verdadeira fé ao dizer o seu sim. Meditar, refletir sobre os vários títulos da Mãe de Deus mostra a riqueza da espiritualidade mariana e nos aponta para a fé que devemos ter em nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar para Maria traz exatamente o ensinamento do acreditar. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje da profecia de Zacarias, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, apresenta a alegria da habitação de Deus no meio de Sião. Está assim no versículo 14: Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. E habitar no meio de nós, a encarnação do Verbo, traz um contexto de alegria, não somente de um ato isolado na história da humanidade. Olhando para o contexto histórico de que Zacarias profetizou durante o período pós-exílico, após o retorno dos judeus do exílio babilônico, e este período foi marcado pela reconstrução do templo e pela renovação das práticas religiosas. A mensagem de Zacarias é, portanto, uma palavra de encorajamento e esperança para um povo que está redescobrindo sua identidade e sua relação com Deus. E qual seria a mensagem para nós nos dias de hoje? Estamos precisando de coragem para vivenciar a nossa fé? Estamos precisando de esperança para continuar na caminhada? É preciso redescobrir a nossa identidade e a nossa relação com Deus? Se assim for, que possamos buscar isso. E para tanto, é preciso fé. Ter fé é sempre lucro, não se perde, se ganha. E no versículo 14, que é o anúncio de que Deus fará morada entre o povo, ter essa dimensão e acreditar. No contexto do Antigo Testamento, isso remete a Shekinah, a glória de Deus que habitava o tabernáculo e depois o templo. E o Deus que habita em nós, em nossas vidas. E novamente, está precisando de encorajamento, de esperança e a redescoberta da fé. Faça essa experiência. E na espiritualidade cristã e no nosso relacionamento com Deus, há várias formas de fazer isso. E o interessante é que no versículo 15 há a inclusão de muitas nações. A revelação ou o mistério de Deus não fica restrito a algumas pessoas ou a uma identidade de uma nação. E isso tem uma relação
com o evangelho de hoje em Mateus 12, do versículo 46 ao 50. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? A leitura já traz uma dimensão também do contexto histórico, social e cultural, onde na sociedade judaica a família era uma unidade central e fundamental. Assim como a família é uma unidade central e fundamental nos dias de hoje. Laços de sangue eram de suma importância para a identidade e proteção social. E a afirmação de Jesus seria radical e possivelmente chocante para os ouvintes. Ao chamar seus discípulos de sua verdadeira família, Jesus sublinha a ideia de que seguir a Deus e obedecer à sua vontade cria laços mais profundos do que biológicos. A manifestação pela fé na descoberta do amor, na comunhão com o próximo, na caminhada do reino de Deus, pode sim transformar a relação muito mais profunda do que uma relação de um vínculo de sangue. E nesse sentido, Jesus aponta para uma dimensão de que a verdadeira família de Deus é formada por aqueles que obedecem a Ele. E isso tem raízes no Antigo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 5, Israel é chamado a amar e obedecer a Deus acima de tudo, sugerindo uma comunidade de fé baseada na aliança com Deus. Da mesma forma, a história de Abraão, onde ele é chamado a deixar sua família e sua terra para seguir a Deus. E depois ele se torna pai das nações. Ou seja, novamente, uma caminhada de fé. E que possamos fazer a nossa caminhada com a nossa experiência particular, a nossa comunhão com Deus, mas jamais esquecermos de olhar para o lado e pensar na riqueza da caminhada em comunidade. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.